cá no final, tem um novo guia prático que será relevante para a aula de amanhã e para o trabalhinho que vão fazer amanhã. O que é realmente relevante, na verdade, é só o primeiro e segundo exercícios. Este é o o 4P mais tartaruga. E tem aqui este 1 e 2. O desafio é fazer estas peças. Vejam que são peças fáceis de fazer, não é? Porque é só andar para a frente e rodar, andar para a frente e rodar, andar para a frente e rodar, para fazer estas peças. O desafio aqui não é propriamente fazer a peça, isso a partir de neste momento deverá ser uma tarefa fácil, é terem um método que desenha cada uma das peças e depois, se quiserem fazer uma peça que é a composição das várias, por exemplo, este desenho está aqui em baixo, seria chamarem duas vezes, chamarem o método que desenha esta peça, portanto a peça 7, a 8 e a 9, para criarem um novo desenho. Portanto, é simplesmente um método que chama outros métodos. É isso que se pretende treinar com isto. Mas mais do que este, que é muito direto, mesmo assim já obriga a pensar que se a tartaruga, por exemplo, está aqui e vai chamar o método que desenha esta figura, quando acaba de desenhar, tem que a colocar no sítio certo para chamar aquele método que desenha esta, ela ficar no sítio certo, depois colocá-la no sítio certo para desenhar o outro, não é? Portanto, um bocado, colocar no sítio, desenhar a peça. Colocar no outro sítio, desenhar a peça. Colocar no outro sítio, desenhar outra peça. Além deste desafio, que é relativamente simples, há um outro que já pode ser um desafio maior, que é para fazer qualquer uma destas peças, especialmente estas, por exemplo, a 10 e a 11, que tem aqui muita repetição, pensarem que, por exemplo, para fazer a peça 11 ou a 10, o que eu fiz, temos ali o código para vos mostrar, é o início da resolução do 10, como é que poderiam o método que faz o 10 ter um mínimo de código. E então o desafio passa por identificarem aqui padrões que se repetem e, por exemplo, esse padrão que se repete fica num método separado. Para depois, eventualmente, chamarem esse método várias vezes, em vez de, por exemplo, se esse método tiver 3 linhas e o chamarem várias vezes, já estão a poupar muitas linhas, já estão a escrever 3 vezes menos linhas, por exemplo. Então, aí o desafio é quais são as subtarefas que é interessante estarem no método, para depois, quando vão fazer uma tarefa mais complicada, chamarem essas e então ficarem com o método que, à partida, é mais pequeno, porque está a fazer subtarefas. Até uma decomposição de tarefa. Uma tarefa que é feita usando subtarefas, que são métodos que fazem coisas mais pequeninas. E por aí abaixo, depois pode ter vários níveis. Então, por exemplo, no que foi feito na aula de hoje de manhã, só para dar um exemplo, imaginando que a tartaruga começava neste canto, como é que faríamos para desenhar esta peça? Não tenho aqui a peça toda desenhada, mas tenho o suficiente para se perceber a ideia. Por exemplo, desenhar a peça 10 podia ser desenhar um draw A e um outro draw A, portanto fazer 2 vezes draw A. E o que é fazer um draw A? Era fazer isto, é fazer um FR, os nomes não são grande coisa, ficaram apropriados, mas na verdade significa forward right, forward left, forward right. Só para poupar a escrita. E aqui, então, ao desenhar a peça 10, por enquanto o que estava feito significava fazer 2 vezes o draw A. E o draw A é andar para a frente e rodar para a direita, andar para a frente e rodar para a esquerda, andar para a frente e rodar para a direita. E o que é isso do andar para a frente e rodar para a direita? Isso já é mais ou menos, já é mais fácil. Era simplesmente andar para a frente e rodar. Como é que o angle é 90 graus. Este FL já tem aqui uma sofisticaçãozinha, porque tem aqui um segundo parâmetro. E este segundo parâmetro é a quantidade de vezes que queremos fazer isto. Portanto, eu neste caso fazia forward left 2 vezes com este comprimento e 2 vezes. Como é que o forward left fazia então? Como é que este funcionaria? Seria um ciclozinho fora, controlado pelo número de iterações, que é passado por parâmetro, e depois fazia forward deste comprimento e rodava para a esquerda. Portanto, com isto, com estes métodos todos, o draw 10 estaria a ficar mais pequeno porque estava a ser visto como a composição de subtarefas. Claro que isto dá para fazer esta decomposição de muitas formas diferentes. O que é realmente interessante é que essas subtarefas sejam estes métodos mais específicos,
sejam o mais reutilizáveis possível. Portanto, que façam coisas que provavelmente farão falta muitas vezes. E isto aqui, estamos a falar de desenhar estas peças, né? Não tem nenhuma utilidade especial, mas estamos a fazer isto como um exercício, digamos que específico para algo que é muito geral, que é uma boa ideia geral, que é termos métodos reutilizáveis. E isto vai outra vez de encontro àquela ideia de eu ter vários métodos pequeninos, porque os pequeninos são mais reutilizáveis. Os métodos mais pequenos, desde que tenham uma identidade própria, né? Que façam algo relativamente comum. Por exemplo, andar para a frente, para a direita, no caso destas peças, é claramente algo que vai muitas vezes fazer falta. Mas isso por vezes é pouco. Então podemos fazer outro método que faz isto várias vezes e por aí fora. O desafio aqui então é encontrar quais as peças certas em termos de método. As subtarefas que são interessantes para ter métodos para depois construir outras mais complicadas. E pronto, esta é a ideia deste exercício. Depois, muito rapidamente, vou mostrar o resto do enunciado, agora o professor depois da minha rotina vai falar disto. Tem aqui uns desafios extra, que são mesmo extra porque até são diferentes do que é pedido no trabalho de avaliação. Mas se vocês acharem de graça, podem ir já fazendo. Embora, neste momento, não seja assim o mais urgente é passarem no trabalho de avaliação. Estes exercícios que estão aqui, por exemplo, desenhar isto, é mais simples do que pode parecer à primeira vista, porque isto é desenhar um L, são duas linhas, desenhar o L e depois rodar a tartaruga e desenhar o L a partir de uma posição rodada. Com o quadrado, só com... Portanto, se fizerem um L, depois fizerem outro L, depois fizerem outro L, depois fizerem outro L, vai fazendo uma coisa destas, não é? Quer dizer, conforme rodem para um lado, rodem para o outro também. Este aqui parece estar a ter rodado para o outro lado. Este é com L, este é com Z. Para fazer a parte das cores pronto, para as cores, esta variação de cores, que é uma variação tipo arco-íris, é usando uma outra classe que vai ser falada amanhã na aula, sim. Que até foi o professor Lopes que fez, só para facilitar a variação de cor. Porque o RGB não é fácil fazer esta variação de cor. Variar o vermelho ou o verde ou o azul, não sei o quê, não faz este tipo de variação. Portanto, é preciso outro modelo de cor, que não é uma decomposição em vermelho, verde e azul, mas que é uma decomposição noutros parâmetros, que é o HSL, se bem me lembro. Que é o U, a saturação e a luminância. Portanto, com esse outro modelo de cor é mais fácil ir mudando um parâmetro e a cor vai mudando. Desta forma. O que interessa é que isto tem uma fórmula base que é sempre idêntica. Tem um ciclo, fazem um desenho, rodam a tartaruga e voltam ao início do ciclo. Dependendo do ciclo, do desenho que fazem e das variações que introduzem, podem obter muitos desenhos diferentes. E estes que aqui estão são a mesma coisa. Fazer este relógio pode parecer que tem que fazer muita coisa, mas na verdade o relógio resume-se a raios, a ir desenhando segmentos que vão rodando. Só que não desenha sempre os mesmos segmentos. Aqui de 5 em 5 desenha só aqui este bocadinho. Até aqui vai, a tartaruga pode ir sem desenhar. Depois aqui é que desenha. Aqui vai sem desenhar, depois é que desenha. Aqui vai mais, depois só tem um bocadinho e muda a cor. Portanto, pode ser outra vez o tal esquema de um ciclo, faz um desenho, mas o desenho aqui pode variar. Pode ter uns ifs. If, não sei o quê, o não sei o quê é uma função da variável do ciclo, por exemplo, faz o raio, faz uma coisa. Else faz outra. Else faz outra. Depois outra vez roda e volta outra vez ao início do ciclo. Aqui é simplesmente chamar várias vezes o mesmo método em que a tartaruga uma vez está numa posição e depois vai dando rodando. Portanto, se a tartaruga também estiver rodada no início, cada objeto vai ficar rodado, que é o que está aqui a acontecer. E está com cores aleatórias, coisa parecida. Este aqui pode parecer que é mais complicado, eventualmente, mas não é, até mais provavelmente é mais fácil até de fazer do que o do relógio. Porque isto é só fazer raios que vão mudando de tamanho, o próprio raio vai mudando de tamanho. Portanto, a tartaruga fazer um raio é andar para ali e voltar para trás. Roda, vai para ali e volta para trás. Roda, vai para ali e volta para trás. O vai para ali e volta para trás, se for cada vez mais pequeno, vai fazendo isto. Por exemplo, faz um grande, depois vai diminuindo o tamanho, vai fazendo isto. Está a rodar e ao mesmo tempo está a diminuir o tamanho do raio. E também está a mudar a cor. Essas mudanças são função da interação do ciclo. Portanto, variam de alguma forma de acordo com a variável do ciclo.
aproveita o facto da variável do ciclo estar a mudar para a cor, com essa outra classe, que é mais fácil de fazer, ou neste caso, mesmo se não se fizerem com a cor, o comprimento do raio pode ser qualquer coisa a dividir pela variável do ciclo, por exemplo. Já ia fazendo que à medida que a variável do ciclo aumentasse, o raio cada vez fosse mais pequeno. Portanto, é fácil fazer este tipo de variações com uma fórmula base, que é o ciclo. Desenham qualquer coisa, em que qualquer coisa pode depender da variável do ciclo. Rodam a tartaruga e vão fazer outra vez a mesma coisa. Mas como desenham qualquer coisa com a tartaruga rodada e dependendo da variável do ciclo, há muita coisa que pode mudar. E pode facilmente obter termos estes efeitos. E isto que eu estou a falar com ciclos seria iterativa. Naturalmente pode-se também fazer com funções recursivas. Aliás, um ciclo normalmente é muito fácil de substituir por uma função recursiva com recursividade terminal, como já vimos, né? Com a recursividade no final da função, que se chama ela própria. E que para em função de um if, tipicamente de uma condição qualquer que a função tenha. Pronto, isto é, e depois aqui termina este exercício. Este aqui das peças é o que é mais relevante para treinar esta composição de métodos, que indiretamente é útil para o trabalho, não propriamente para fazer este tipo de desenhos, mas esta história dos métodos chamarem aos outros é um exercício importante. E será importante para a aula prática de amanhã. A pessoa mete este código